Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 136º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro Casas Estranhas do Ketsu, um livro da Intrínseca de 2025 deste ano. O original é de 2021 lá no Japão, ele é a tradução do Jefferson José Teixeira. Esse livro está tendo uma propaganda muito grande, é assim, absurdo mesmo, eu vi ele em todos os lugares, no TikTok, no Instagram. Esse livro está sendo muito comentado pelos jovens, agora que eu estou um pouco mais conectado, eu estou vendo bastante. E aí eu fiquei muito feliz, porque literatura japonesa eu gosto muito, também da literatura de horror japonesa. Esse livro vai ter essa pegada. Eu gosto muito do Junji Ito, é um autor que eu não trouxe pro canal ainda, mas eu já trouxe o Murakami, já trouxe a Yoko Ogawa, já trouxe o Kazuo Ishiguro, já trouxe o Mishima, já trouxe muita gente, já falei sobre esse aspecto perturbador na literatura japonesa. E a literatura japonesa, junto com a brasileira e a italiana, elas conversam muito comigo. Então eu acho que foi muito feliz a minha decisão de começar a ler isso aqui, só que depois a gente vai ver que não deu muito certo. Eu vou explicar melhor, mas primeiro, a premissa do livro é a seguinte: é um trem muito legal, eu acho uma premissa muito boa, porque o autor vai partir de plantas de casas que são incomuns, que são fora do normal, que tem coisas incômodas ali, cômodos, por exemplo, que não tem porta ou janela, cômodos que parecem que não tem nenhuma função. A gente vai ter ali uns corredores estranhos, uns posicionamentos de uma cozinha, de um banheiro, sei lá. Coisas desse tipo que vão criando um mistério e que vão virar uma coisa muito absurda. Para contar as minhas primeiras impressões, eu vou contar uma história primeiro, na verdade, sobre você jogar um jogo na aula de teatro. Para todo mundo que já fez aula de teatro, você provavelmente jogou esse jogo, que é contar uma história em grupo. Uma pessoa começa falando uma, duas frases, a próxima pessoa continua, a do lado continua e assim em diante, vai rodando. E, gente, esse jogo sempre degringola, é sempre caótico. As pessoas têm um costume de achar que qualquer reviravolta numa história tem a ver com aparecer um zumbi, um lobisomem, um vampiro, a mãe morta de alguém, você acorda de um sonho, acontece o apocalipse todo. Ao ataque, gangue dos zumbis! Ao ataque! Marcelo! Então esses tipos de jogos me lembraram muito esse livro. Por quê? Porque logo de cara as coisas estranhas, as coisas fora do comum viram uma teoria da conspiração, viram um negócio mirabolante, assim, uma coisa que beira o sensacionalismo, que eu fiquei assim: não é possível que eu vou ler conversa de bêbado nesse livro, porque um personagem concorda com a loucura do outro, ele não vira e fala, para de fumar, deixa de ser doida, não é isso que acontece. E aí eu fiquei assustado, porque eu falei, eu não acredito que não vai ter ninguém pra falar, não, eu não concordo, isso não faz sentido, isso é muito ilógico. Mas o livro é isso, porque ele vai ter essa única teoria muito absurda, os personagens pegam isso e saem correndo, porque senão nem teria livro, e aí a gente vai acompanhar o desdobrar desse negócio. Fiquei triste porque eu não queria assistir o programa do Datena, mas eu tava ali e eu queria entender, eu ainda tava um pouco interessado em ver essa única teoria absurda. Eu falei, vamos ver onde isso vai dar, e aí eu vou me fazer algumas perguntas. Isso é um livro de mistério de fato? De certa forma sim, você ainda quer ver como que acaba, mas por outro lado não tem tantas dúvidas assim, você não sabe quem são os suspeitos, quais são as motivações, você não é conduzido igual num livro de mistério normalmente, numa coisa que realmente parece um museu, parece uma grande casa, ironicamente, em que você vai ser convencido de que alguma coisa é mais provável ou mais improvável. Não existe esse jogo de sedução que normalmente acontece em mistérios e que eu acho que também ajuda a definir o que é um mistério. Isso aqui é muito mais direto e eu acho que perde muito por conta disso. Além disso, é um livro de horror? Olha, eu não sei. Isso eu não sei por quê. Tem coisas horrorosas, né? Acontecem assassinatos, tem crianças envolvidas. É um trem muito doido, gente. Mas raramente me trouxe medo, raramente me trouxe repulsa, pavor, qualquer sentimento desse tipo. E aí eu fiquei tipo, não dá pra falar que isso realmente me trouxe essa emoção. Eu acho que o horror não é só sobre o que acontece, mas como é descrito. Você não lê uma notícia de um caso absurdo, de um caso, sei lá, de um serial killer, você não fala que aquilo é literatura de horror só porque tem uma coisa horrorosa. Eu acho que tem muito a ver com o sentimento pra você falar que uma coisa é do gênero horror. Pior talvez seja que o livro tenta impor pra gente que aquilo é assustador, que aquilo é perturbador, e ele vai usar a linguagem. Ele não vai mostrar pra gente, ele vai tentar falar assim, isso aqui é
bizarro, isso aqui é assustador. Ele vai usar uma expressão que eu achei até engraçada. Tem uma sensação assustadoramente desagradável. E aí eu fiquei tipo, é demais, desgasta muito rápido quando você, ao invés de mostrar que uma coisa é do jeito que ela é, você tenta convencer só falando assim, se assusta. Fica com medo. Eu não tô com medo. Eu que vou te dar medo. Sabe? É um negócio que eu fiquei, nem que preguiça. Porque, juro, eu até cogitei contar nas primeiras 20 páginas quantas palavras eram estranho, incômodo, bizarro, assustador, só coisas assim. Faltou muita nuance. Às vezes eu falo, gente, você saber falar uma mesma coisa de vários jeitos é um negócio, é um talento. Escritores lidam muito com isso porque faz muita diferença na criação de camadas, na criação de sentidos, de sentimentos, de imagens ali. E eu acho até irônico, porque o outro livro dele, que eu ainda vou comentar mais pra frente, chama Imagens Estranhas, e dizem que ele faz um trabalho muito legal com isso. Então eu fiquei assim, cadê isso no Casas Estranhas, o Cats? E assim, um dos personagens, eu preciso falar dele, que na verdade é o autor, é o nosso narrador principal, porque eu acho que a desconfiança dele é muito artificial. Ele fica falando assim, não é nada disso, que bobagem, isso é muito impossível, isso é muito absurdo, isso é surreal, não tem como acreditar. Só pra logo em seguida acontecerem as coisas. E aí eu fiquei, nossa, mano, que trem batido, que estratégia mais, sabe, trambiqueiro, sabe aqueles jogos na rua que é pra enganar bobo, que tem alguém do lado que tá jogando e que tá ganhando, e que isso é justamente pra enganar os outros, tipo, alguém tá ganhando, então eu vou jogar pra ganhar também. Esse amigo do trambiqueiro, pra mim, era todos esses diálogos do sonso do autor que fica tipo, nossa, realmente é muito doido, né? É muito impossível. Uau! Cala a boca, mano. E um detalhezinho, esse autor, que o nome do personagem é autor, eu não sei se ficou muito explícito, eu não sei se eu expliquei direito, mas esse autor, ele vai reagir a tudo muito absurdo também, falando que, e eu fiquei, não é possível que te falta tanto vocabulário, eu não sei se isso foi um problema da tradução, eu imagino que não, mas tipo, mano, existem tantos jeitos, eu tô falando muito mano, né? Existem tantos jeitos de você exprimir surpresa falando, como assim? Não acredito, sério? Uau! Gente, o personagem ficava falando que, parecia uma gaivota, assim, aquela gaivota do Nemo. Puta que pariu, cala a boca, deixa de ser burro. E outra questão da escrita que também me incomodou é que o livro tem algo que talvez vire uma tendência na literatura. Eu acho isso perigoso, eu espero que não aconteça, porque o livro tem muitas passagens em negrito. Os nomes dos personagens estão em negrito, não notem, mas tem no meio do texto passagens em negrito. E são coisas que o autor, pelo que eu entendi, né? Porque também você coloca em negrito pra quê? Pra pessoa prestar atenção, pra pessoa entender que aquilo é importante. Eu me senti tratado de um jeito, tipo, você não é inteligente o suficiente pra você entender essa história. Eu senti que me limitou, eu não acho que todo mundo vai ter esse sentimento, mas sabe quando você pesquisa um trem no Google, ou você tá lendo uma notícia no G1 e aparece aquelas coisas grifadas com as informações principais, tipo o local do acontecimento de tal coisa, a hora, essas coisas mais importantes? Ok, esses casos são numa pesquisa. Num livro de ficção, de entretenimento, apesar de ser um mistério, gente, eu acho que não precisa da gente grifar as coisas importantes. Eu acho que é uma coisa que limita, que faz com que a gente pense menos, que faz com que a gente engaje menos com o livro e que a gente deixe de realmente ter uma opinião própria, porque o autor tá falando, isso é importante, presta atenção nisso. Mano, você já escreveu o livro, você quer que eu ainda direcione o meu olhar pra tudo que você quer que eu direcione? Tipo, me dá um pouco de espaço. Enfim, esses pontos-chave estão aí e eles vão estar muito nos diálogos do livro porque, além de todas as plantas que tem na primeira metade, a primeira metade é muito de plantas, de circular os cômodos, de mostrar os detalhes que são fora do normal e tal. Tem muito esses desenhos, é legal de acompanhar assim, mas fora isso é tudo diálogo. E aí eu acho legal, por quê? Porque tem uma coisa meio teatral e, de certa forma, a segunda metade vai trazer esses diálogos de um outro jeito. E aí o livro vai ter uma transição dessa primeira metade, que é muito sobre as casas e tal, para explicar melhor a teoria absurda na segunda metade. E aí, realmente, a segunda metade vem para falar assim,
temos informações mais concretas. Temos pessoas vivas comentando sobre o que elas viram, sobre o que elas vivenciaram. Enfim, elas vão existir. As pessoas vão estar sendo comentadas e elas existem. Elas não vão ser mais coisas abstratas. Como tudo que era abstrato nesse livro era muito ilógico, foi um alívio quando apareceram umas coisas mais palpáveis. E nisso, a trama melhora. Tinha como piorar? Não sei. Assim, na verdade sempre tem como piorar. Mas realmente, a trama melhora, a gente se enfia no buraco, nós e a Alice, o coelho, o caralho a quatro, todo mundo se enfia no buraco do Cats, isso saiu tão mal. Ai, de qualquer forma, todo mundo vai na viagem do Cats, né? Vamos todos juntos nessa, de mãos dadas. E aí, você entende que ele tá inventando um negócio legal. Eu gostei do trabalho criativo desse livro. Eu acredito que eu tenho que dar esses créditos a um negócio que tem um trabalho de engrenagens ali que vão sendo colocadas. Existe uma imaginação que é interessante. Eu achei que esse livro foi original e isso é algo muito valioso. Eu acho que a gente vive numa época em que as pessoas fazem muitas referências aos outros, e isso também é valoroso, óbvio, mas eu acho que a gente podia dosar um pouco melhor, balancear um pouco melhor, porque tem coisas que são muito nossas, e esse livro tem esse aspecto. Esse livro é do Ketsu. Contudo, apesar de eu gostar do trabalho de imaginação que ele faz aqui, eu acho que continua manjado. As coisas continuam encaixando muito bonitinho, tem um lado bom de você ver uns detalhes que vão sendo pensados, você vê que o livro tem uma estrutura que, apesar de inicialmente parecer muito abrupto, você vê que umas coisas vão sendo encaixadas de um jeito bonitinho, mas continua manjado. Eu acho que a viagem não se perde muito nisso. Tem uma parte que um personagem vira e fala: essa coincidência parecia ter sido armada pelo demônio. E eu parei e pensei, esse demônio se chama o Ketsu? E aí, de qualquer forma, a gente chega no final, e eu achei um final apressado. Por quê? Porque é uma avalanche de informações, tem muitos nomes às vezes meio parecidos. Eu acho que isso foi um problema, por quê? Porque o início do livro, ele explicava tudo muito devagar. Ele mostrava, gente, às vezes o livro parava para circular um cômodo numa planta. Uma planta que, tipo, tá numa página, aí aparece outro desenho logo em seguida para circular um cômodo. Ou seja, ele queria muito explicar tudo passo a passo direitinho, tá? Então, o livro começa explicando tudo bem lentamente. Depois, vai uma avalanche, é um trem que te atropela mesmo. Eu acho que é até estranho, porque tem toda uma história de uma família, e aí não tem uma árvore genealógica. Eu fiquei, gente, quem que é quem? Quem que é pai de quem? Avó de quem? Tio de quem? Eu tava muito confuso nesse final. Eu acho que tinha como colocar esses esquemas, porque um livro que colocou uns esquemas super simples para explicar um caminho que é feito, colocou as setas assim, no final não ter esse cuidado, achei que foi uma inconsistência que também tirou muito do livro, tirou muito do final. Eu gosto da carta que tem no final, para quem lê o livro você sabe do que a carta se trata. Eu acho que é uma carta que prestou de verdade. Eu achei que foi uma descrição, assim, foi a primeira vez que o livro teve uma descrição que despertou um sentimento em mim que eu falei, nossa, o livro tem alguma coisa pessoal. E só nessa parte eu parei e pensei, gente, realmente, os personagens eles não são desenvolvidos. No finalzinho do livro tem essa tentativa de dar personalidade para umas pessoas, mas assim, já era tarde demais e acaba. E qual que é a conclusão que eu tenho disso aqui? Eu não consegui sair do adjetivo raso para descrever esse livro. Eu tentei muito, eu realmente falei, não, mas a imaginação, todo o trabalho de criação, ele vai conseguir sustentar de algum jeito essa teoria absurda? Vai. Mas, apesar de ter me entretido um pouquinho, eu não consegui deixar de achar que o livro exige demais, que vai além, sabe? Que é uma coisa que realmente, o Ketsu, você não pode exigir tanto do leitor, você tem que oferecer um pouco mais. Eu acho que no final as coisas se fecham, mas de qualquer forma não bateu, não me pegou direito. Eu acho que os reptilianos não entraram na conversa, eu não tava viajando junto com ele, eu acho que ele não me convenceu, porque ele nem tentou, talvez. E se você me perguntar se eu recomendo, eu não recomendo. Por quê? Porque eu vi muitas pessoas com a mesma opinião que a minha, que falaram as mesmas coisas em relação ao livro, e elas falaram assim, o Imagens Estranhas do Ketsu é muito bom. Eu li o Casas Estranhas por causa do Imagens, e o Imagens realmente me pegou. Eu vi um negócio que foi um mistério interessante, que me entreteu, que me envolveu, mas o Casas não foi a mesma experiência. Então, depois que eu li todas essas opiniões, eu fiquei tipo, tá, realmente, eu acho que é uma tendência. Parece que o Imagens Estranhas dele é um livro melhor.
E aí eu recomendo Imagens Estranhas se você quiser conhecer o Ketsu. Se você nem quiser conhecer, realmente não vai fazer muita falta. Eu acho que tem como você priorizar outras leituras. Mas, de qualquer forma, é uma pessoa interessante. Me deu vontade de conhecer o canal no YouTube. Acho que seria uma experiência um pouco menos longa, talvez. Não que esse livro tenha me tomado muito tempo, na verdade ele é muito rápido. Mas, de qualquer forma, foi isso, gente. Eu tentei. Eu tentei acreditar, mas eu não consegui. E é isso, por hoje é só. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Te convido a curtir o vídeo, a comentar, a se inscrever no canal, a seguir no Spotify, esses trem todos, gente. Muito obrigado a quem ficou e até o próximo vídeo. Um abraço e um beijo pra vocês.